Gente, alerta importante, por isso que a gente vai conversar agora com o doutor Marco Aurélio Safad, médico e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Primeiro, boa tarde, bem-vindo ao 360, doutor. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que nos acompanham. Prazer estar aqui com vocês. Doutor, ainda muito desconhecida essa doença ou as causas delas, ainda em avaliação, estudo. Eu sei que vocês estão se debruçando sobre isso, mas dá para a gente pontuar aqui quais são as primeiras pistas que a gente tem sobre o surgimento da hepatite aguda aqui no país? Sem dúvida alguma, né? Preciso ter cautela nesse momento. São intrigantes esses casos, porque ocorreram basicamente em crianças. Há no mundo já, Tainá, aproximadamente 300 de casos reportados de uma hepatite aguda que, em aproximadamente 5 a 10% dos casos, evolui de forma muito grave, acabando por resultar, muitas vezes, da necessidade de que essas crianças sejam encaminhadas para o transplante hepático. Então, uma pequena porcentagem dos casos evoluiu de forma realmente grave. São casos acontecendo em diversos continentes, como você destacou. Então, há casos na América do Norte, há casos na América Central, na América do Sul, na Europa, na Ásia. E esses casos não têm relação uns com os outros, ou seja, não há um elemento que você possa identificar como comum a todos esses casos. A pista que existe hoje, né, é a presença deste adenovírus. Mas é importante destacar, esse adenovírus ele é conhecido, né, e normalmente associado a quadros respiratórios, a quadros leves. Então, seguramente, se ele desempenhar algum papel nesses casos, deve existir um cofator ou alguma outra situação que faça com que essas crianças, ao entrar em contato com esse vírus, desenvolvam essas formas graves de hepatite que a gente tem visto acontecerem no mundo inteiro. Agora, para a gente deixar todo mundo assim alerta, os pais responsáveis, para que eles tomem as providências necessárias o quanto antes, quais são os primeiros sintomas aos quais eles devem ficar atentos, doutor, o que fazer, procurar o hospital assim que os sintomas surgirem, é a indicação, já que se sabe muito pouco sobre a doença até aqui? Exato, importante a gente ter ainda, né, clareza de que as informações estão sendo geradas, né, o conhecimento está sendo gerado, mas eu vou fazer um resumo, Tainá, dos casos que têm sido descritos. Até tivemos oportunidade de ter uma suspeita no nosso hospital que a gente encaminhou. A descrição dos casos, ela tem sugerido... Doutor, então o senhor recebeu um caso com suspeita? Nós temos uma suspeita aqui em São Paulo, né, de uma criança, temos ainda em fase de investigação, mas os casos que são descritos e bate com aquilo que a gente teve a oportunidade de acompanhar, são crianças que apresentam um quadro de diarreia, vômitos, náuseas, eventualmente febre, e isso é seguido, Tainá, de um quadro de hepatite. Aí sim, vamos dizer, aquele aspecto que a gente chama de icterícia, né, aquela coloração amarelada na pele, e desenvolvem algumas uma hepatite importante, né? A gente observa uma injúria no fígado através da ferição das enzimas, né, que são produzidas pelo fígado nas crianças que são hospitalizadas e que, como eu disse, em aproximadamente 5 a 10% dos casos que foram descritos no mundo acabam evoluindo para essa forma fulminante. Então, eu acho que a mensagem principal é, obviamente, não há necessidade de alarme nesse momento, mas é importante que estejamos todos alertas a esses sintomas. Então, na ocorrência de manifestações parecidas com estas que eu descrevi, ou seja, coloração amarelada da pele, náuseas, vômitos persistentes, a urina passa a ser de uma coloração mais escurecida, as fezes muitas vezes ficam claras, né? Então, nessas situações é importante que essas crianças sejam avaliadas, né, num serviço médico. Os casos descritos no mundo, Tainá, são basicamente de crianças menores de 5 anos, a grande maioria. 3/4 dos casos descritos no mundo são crianças menores de 5 anos de idade, mas há casos desde 1 mês até 16, 17 anos reportados no planeta.
Doutor, para que não reste dúvida também, que a gente não entre novamente nesse assunto, com informações falsas surgindo, queria que o senhor relatasse então para a gente que já foi visto e revisto, que não há relação da vacina da Covid-19 com a doença, a hepatite aguda. Importante colocação, Tainá, e muito importante frisar isso. 3/4 dos casos, Tainá, ocorreram abaixo de 5 anos de idade, na Europa e nos Estados Unidos. Faixa etária em que não há indicação de vacina nesses países, ou seja, nenhuma dessas crianças que têm menos de 5 anos e que respondem por 3/4 dos casos reportados eram crianças absolutamente não vacinadas. E mesmo no grupo de crianças maiores que eventualmente, né, poderiam ter idade para ser vacinada, a enorme maioria era de crianças não vacinadas. Então, se há uma convicção nesse momento, é que não há relação alguma desses casos com a vacinação Covid-19. Obrigada por pontuar. Falamos agora com o doutor Marco Aurélio Safad, médico e presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, sobre a hepatite aguda. Por favor, doutor, volte quando tiver mais informações sobre essa doença, para sempre explicar aqui para a gente o que está acontecendo. Muito, muito importante o alerta. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que nos acompanham. E assim que tivermos mais informações e mais evidências em relação à origem dessas hepatites, seguramente vamos compartilhar com vocês. Obrigada, até.